Sobre esse tema, eu e Carlos Maza, se puder aqui nos acompanhar, vamos conversar com Marcos Gomide, jornalista e advogado, diretor da 2Go Digital, agência de criação e estratégia na internet, e também criador do canal Pesquisa MG2, que analisa pesquisas eleitorais. Muito boa noite, Gomide. Sei que você está falando com a gente de Dubai, é isso? Nem sei que horas são aí, deve ser alta madrugada, não sei. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, prazer recebê-lo aqui. E aí, Gomide, começo te perguntando, enquanto a pesquisa Quest aponta 33% de aprovação e 62% de desaprovação do governo Lula, o Poder Data mostra um cenário um pouco menos negativo, com 38% de aprovação e 56% de desaprovação. Por que essa diferença entre os dois institutos, Gomide? E esse patamar de desaprovação já pode ser considerado uma tendência consolidada? Eu não digo que seja consolidado, mas é um cenário extremamente adverso. Boa noite você, Marcos Tardan, Carlos Maza, perdão. Estamos aqui em Dubai, no Emirados Árabes Unidos. Acabamos de chegar numa viagem de 14 horas e meia. Eu desci no aeroporto, enviei a sua mensagem lá. Assim, sim, estamos a postos para a gente participar e para falar dessa pesquisa eleitoral. Eu destacaria o seguinte, 3 pontos principais nessa recente pesquisa Quest. 3 pontos. Análise por região, análise de sexo e do Bolsa Família. Na região, como das outras vezes comentamos aqui, eu sempre fico de olho na região Nordeste. Já expliquei em outras oportunidades que nas outras 4 regiões do Brasil, Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste, o PT e o Lula e a Dilma perderam as últimas eleições de 14, 18 e 22. E não perderam por pouco. Em 22, por exemplo, a soma dessas 4 regiões para o Bolsonaro foi de 12 pontos percentuais. O que garantiu a vitória do presidente Lula foram os votos do Nordeste, uma vantagem de 37 pontos percentuais. Portanto, essa diferença ali ficou em 22 de 1,72 ponto percentual, bastante apertado, como sabemos, 2 milhões e 100 mil votos. Então, toda pesquisa que sai, eu vou rapidinho olhar como está a situação do PT e do Lula na região Nordeste, porque ali você consegue dar uma calibrada melhor se a coisa vai bem ou se a coisa vai mal. E olhando a aprovação e desaprovação do presidente Lula na região Nordeste, posso dizer, a coisa vai mal. Porque, repare só nesses recentes dados. Hoje, na região Nordeste, a aprovação é de 54 pontos, a desaprovação de 44 pontos. Sim, mas então está a favor, 10 pontos a favor da aprovação. No entanto, é preciso dizer que na eleição de 22, o presidente Lula venceu na região Nordeste com a vantagem de 37 pontos. Se hoje a aprovação está em 10 pontos, não garantiria a ele, presidente Lula ou ao PT, vencer a eleição de 26. Porque nas outras 4 regiões, o PT vai continuar perdendo como aconteceu em 14, em 18 e em 22. Quem levou a condição de presidente foram os votos do Nordeste. Outro ponto importante, Marcos Tardan e Carlos Maza, quando você vê os votos femininos. Na eleição de 22, você via sempre uma vantagem do voto feminino a favor do Lula e uma grande vantagem do Bolsonaro entre os eleitores do sexo masculino a favor do Bolsonaro. O que vemos agora? Os dois, sexo masculino e feminino, desaprovam o presidente Lula. Entre as mulheres, a desaprovação é de uma vantagem para a desaprovação de 10 pontos percentuais. Entre os homens, a desaprovação é de 20 pontos percentuais. Em relação aos homens, sem novidade, já vinha como desaprovação. Em relação às mulheres, é um ponto preocupante. E a pergunta que se pode fazer é: por que o presidente Lula, o governo do presidente Lula, está perdendo votos entre as mulheres? Essa é uma questão para ser examinada a fundo, mas o fato é que está perdendo, segundo mostra essa pesquisa Quest. Outro dado que eu colho assim como uma situação relevante é o voto do eleitor do Bolsa Família. Era uma vantagem na primeira pesquisa realizada em janeiro de 2023, uma vantagem de 38 pontos para a aprovação. 38 pontos. E até coincidia, digamos assim, com o resultado da eleição de 22, de 37 pontos.
Hoje, a vantagem entre os eleitores do Bolsa Família é de apenas 7 pontos percentuais. Ou seja, baseado nesses 3 itens, a situação continua, analisando do ponto de vista do governo do presidente Lula, dramática. E o duro de tudo isso é que o próprio governo, o presidente Lula, não conseguem reconhecer que não vai bem. Não conseguem sentar à mesa para saber, olha, isso não vai bem, isso está muito ruim. Eu vejo que eles continuam agindo de uma maneira como se estivesse tudo normal, como se fosse uma coisa passageira. Eu acho que não será passageiro.